Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana! E um olá para os nossos queridos ouvintes. Esse é o nosso último Enfim Sexta deste ano. Ao longo de 2025 foram, contando com esse, 40 programas em todas as sextas-feiras, destacando para vocês as notícias mais importantes da semana e debatendo com as nossas bancadas os significados, impactos e desdobramentos dos acontecimentos do nosso estado, do Brasil e do mundo. Pois é, minha gente, não foram poucos esses acontecimentos, né? Pensa num ano agitado. Tivemos as tarifas arbitrárias impostas pelos Estados Unidos, diversos conflitos armados, a primeira COP realizada na Amazônia brasileira e sentimos, infelizmente, cada vez mais os impactos das mudanças climáticas. No Brasil não foi diferente. Houveram conflitos políticos entre os poderes da República, traição da extrema-direita articulando represália contra o Brasil no exterior, teve deputada bolsonarista fujona, manifestações e a condenação histórica de militares por tentativa de golpe de Estado, além de diversas outras notícias que daria para ficar até amanhã aqui citando. Pois é, Ana, como dizem, né, o roteirista do Brasil sempre inovando aí. Minas Gerais também não foi para amadores esse ano, a gente teve privatização de empresas estratégicas, o governador Romeu Zema passando vergonha em vários momentos na tentativa de se alçar para a presidência da República, Operação Rejeito desmascarando a mineração e a sua corrupção aqui em Minas Gerais, o desmonte de serviços públicos essenciais e as negociações do Propag, além de muitos outros agitos por aí. Então, na intenção de fazer um balanço de como foi esse ano e do que podemos esperar para o próximo, tá por aqui com a gente a economista, doutora em sociologia e vereadora de Belo Horizonte pelo PT, Luísa Dulce. Tudo bem, Luísa? Ei, Flora, Ana, Luiz, Daniel. Cumprimentar todas as pessoas que nos escutam também. Quem também está aqui com a gente nesse último Enfim Sexta do ano é o jornalista investigativo da Repórter Brasil e colunista da Carta Capital, Daniel Camargos. Ei, Daniel. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, né? A gente já está no dia 65 de dezembro, quase acabando. E para fechar nossa bancada, a gente tem por aqui o Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Flora, Ana, Luísa, Daniel, todos nossos ouvintes. Vamos lá, nesse fechamento de ano. Então bora pro nosso papo, mas antes fica o aviso de que como nós também não somos de ferro, esse episódio foi gravado antes do recesso das festas de fim de ano. E como os acontecimentos têm mudado muito rapidamente no Brasil, pode ser que alguma informação fique um pouco desatualizada até vocês ouvirem o programa no dia 26 de dezembro. Dito isso, fica por aqui que a gente volta com essa análise logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, a nível internacional, 2025 foi marcado por um conjunto de instabilidades, que vão do acirramento de conflitos bélicos, como o massacre promovido por Israel ao povo palestino na faixa de Gaza, até as tarifas abusivas impostas pelos Estados Unidos, sob comando de Donald Trump, a outros países. A questão de fundo dessa conjuntura dinâmica é uma profunda crise estrutural do sistema capitalista e a decadência do imperialismo norte-americano. Luiz, Daniel e Luísa, queria que vocês comentassem como que vocês resumiriam o atual cenário geopolítico e como a América Latina se insere nesse contexto. Vamos lá, acho que seria uma tarefa hercúlea, a gente já estamos fazendo aqui, né, esse esforço de fazer um resumo dessa conjuntura, toda a disputa geopolítica internacional e o que tem nos atingido, especialmente aqui na América Latina. Mas acho que nesse esforço eu tentaria aqui trazer 3 pontos. O primeiro, Ana, é como você mesmo coloca na questão, né, como que essa crise e decadência do sistema imperialista ela tem sido cada vez maior e como que o imperialismo tem reagido a essa decadência. Mas se a gente analisar hoje, e aí por que a gente fala decadência, né? E aí tem alguns pesquisadores que têm feito a seguinte analogia. Se a gente analisar hoje os Estados Unidos, né, através de uma foto, a gente vai ver ainda que os Estados Unidos se mantêm como uma grande
grande potência, maior potência disparado em se tratando de uma potência militar, maior potência econômica, maior potência política e com maior influência ainda cultural e ideológica no mundo inteiro. Agora, se a gente faz uma análise, analisando como um filme, né, nos últimos 30 anos, e como é que tá então os Estados Unidos, nós vamos ver o quê? Toda essa pujança de potência e toda a sua capacidade de influência a nível internacional, ela está sim em um processo de decadência e abrindo espaços, né? Outras nações têm tomado esses espaços cada vez mais. E diante desse cenário, então, como que tem sido a estratégia do imperialismo de reagir a esse processo de decadência? Tem sido o quê? Incentivando as guerras, né? Como, por exemplo, a ocupação no território da Palestina, essa tentativa de intermediar, ou mesmo incentivar a guerra da Ucrânia, né? Financiando especialmente a Ucrânia e colocando a OTAN como uma retaguarda ali contra a Rússia. Há também a intromissão em diversos países, né, em todo o mundo, especialmente na América Latina, mas colocando também a descredibilização dos organismos multilaterais, especialmente a ONU, né? A gente vê os discursos do Trump colocando que a ONU não serve mais como um organismo de resolução de conflitos, mas é sim um órgão que faz mais conflitos a nível mundial, descredibilizando a OMS, inclusive com políticas internas, né, desestimulando a vacinação, mas, né, esse importante organismo, né, que de fato é a OMS, como é que tem atacado, diminuído os orçamentos dos Estados Unidos a esses organismos, né, colocando que a ONU, através das políticas de garantia de direitos humanos à população imigrante, né, falando que a ONU ela tem uma campanha de invasão dos Estados Unidos, ou seja, há toda uma narrativa de descredibilização dos organismos multilaterais. Por quê? Porque diante da decadência, o império não quer intermediação com nada. Ele quer sua autoridade, seu autoritarismo para intervir da forma como for para manter a sua hegemonia a nível internacional. E é isso que ele tem feito em diversas ações. E aí, diante disso, eu chamo a atenção para um segundo aspecto, que é o anúncio da Casa Branca recentemente com a nova política estratégica de segurança nacional, onde ele dá uma nova roupagem à doutrina Monroe, que foi lançada no século XIX, que coloca a América para os Estados Unidos. E aí, todas as consequências que teve, especialmente no século XX, com os golpes militares, né, com a intervenção direta dos Estados Unidos na política de vários países na América Latina, né, com golpes de Estado, com assassinatos, com torturas e toda essa história sangrenta que os Estados Unidos realizou na América Latina. Então, anuncia essa nova roupagem, né, com agressividade ainda maior, colocando 3 aspectos, né, o ataque contra o narcotráfico, né, taxando o narcotráfico como terrorista, o ataque contra a imigração, querendo blindar o território norte-americano e também deixando claramente que não vai permitir que empresas que não sejam dos Estados Unidos ampliem seus negócios no território da América Latina e colocando que vai atuar abertamente na política e qualquer outra forma possível para fazer com que as empresas norte-americanas ampliem seus negócios em todo o território da América Latina. E aí chama atenção como que isso já tem sido feito antes mesmo do anúncio, seja com a questão dos tarifaços, né, como é que realizou em vários países, especialmente contra nós aqui no Brasil, né, taxando em 50% todos os produtos que são importados pelos Estados Unidos, com uma atuação fundamental do presidente Lula. A gente conseguiu reverter isso, a própria reversão também da inclusão do Alexandre de Moraes na Lei Magnífica e outros atores também, né, das entidades, das instituições brasileiras, mas também a intervenção agora direta nas eleições de Honduras e o ataque militar contra a Venezuela, né? O que nós estamos vendo é gravíssimo, toda essa tentativa de atentar contra a soberania da Venezuela, de tentar interromper o processo revolucionário bolivariano, com as diversas outras tentativas, desde sanção econômica, mas agora de invasão direta, com assassinato de mais de 80 pessoas e até roubo de navios petroleiros. Então, acho que esse é um elemento da gente ficar atento de como é que a gente se prepara para o próximo período, porque vamos sofrer uma ofensiva ainda maior imperialista em toda a América Latina. Por fim, para trazer acho que um aspecto importante a nível internacional que nós tivemos nesse ano, é a realização da COP30 aqui no Brasil, né? Nós estamos vivendo toda uma crise ambiental e climática, que, como você muito colocou, é reflexo
também dessa crise econômica do sistema capitalista, né? Se a gente vive uma crise ambiental, social e econômica, é porque nós temos um modo de produção hegemônico, majoritário, que produz crises. Esse é o capitalismo, essa é a natureza de organização do capitalismo. E a crise ambiental e climática é resultado e contradição disso. E a COP30, havia uma expectativa por muitos de que ela de fato poderia apontar soluções, né, maneiras conjuntas de saída dessa crise. Mas o que a gente viu foi o quê? Foi uma grande orquestra dos grandes setores do capital, da mineração, do agronegócio, da indústria farmacêutica e outros diversos setores como um grande balcão de negócio, de uma lavagem verde para fazer uma grande propaganda dos seus negócios e anunciar novas fronteiras de acumulação e privatização dos bens naturais. Não é à toa que nós estamos vendo isso no território, né? Toda essa, a nível estadual também, nacional, essa tentativa de privatizar nossas estatais associada à energia, à água, como tentam fazer com a nossa CEMIG, a Copasa, a Codemig e tantas outras. Então são elementos importantes, né, que aconteceram internacionalmente, que trazem reflexos concretos à nossa vida. Gostaria só de complementar essa bela análise que o Luiz trouxe aqui para a gente, no sentido do desafio enquanto momento histórico que a gente vive, enquanto geração, né, que a gente vive politicamente falando, é porque o aumento da concentração do poder econômico, né, a força do poder econômico e como ele se manifesta politicamente no mundo hoje, os Estados Unidos é reflexo disso, os Estados Unidos sempre foi um grande porta-voz dos interesses de grandes empresas, e aí a gente está falando desde grandes empresas da área dos bens primários, né, seja do petróleo, seja do agronegócio. Hoje a gente vê as grandes empresas Big Techs, né, da área de tecnologia, mas também do setor produtivo tradicional. E essas empresas e os seus interesses se impõem de uma forma que desarticulam os princípios democráticos. Então fica cada vez mais difícil a gente conseguir fazer frente nos países, a gente conseguir fazer frente na sociedade, sendo que o movimento sindical está desarticulado, o movimento social vive ataques constantes, a soberania dos nossos países está ameaçada. Então destacar que a força que o Brasil, né, o papel que o Brasil tem cumprido enquanto maior democracia do Ocidente hoje, fazendo frente aos Estados Unidos, não é pouco o que a gente tem enfrentado, as brigas que a gente tem comprado, inclusive com conquistas, como foi a negociação das tarifas. Mas esse é o nosso desafio, a gente conseguir se articular frente a uma força econômica e uma articulação política que opera por meio de guerras, que opera por meio de ações muito brutais, né? Fora de qualquer linha democrática que a gente estava construindo nesses últimos anos. Então é uma mudança de cenário que traz impactos para a nossa vida cotidiana e que só vai ser superada se a gente conseguir fazer uma articulação política à altura, porque não podemos agir sozinhos num cenário em que o poder econômico age de forma tão articulada, tão brutal e tão cruel. Bom, eu concordo totalmente com os relatores e vou deixar para opinar no próximo assunto. Pois é, gente. No Brasil, o contexto de disputa também se acirrou com a condenação e prisão inéditas na história do nosso país de um ex-presidente e de militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado que aconteceu esse ano, né? Além disso, o governo Lula, que começou o ano com baixos índices de aprovação da população e sob constante pressão da direita no legislativo e do capital financeiro, conseguiu aprovar uma de suas agendas prioritárias, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês, e recuperou um pouco do fôlego, voltando a aparecer nas pesquisas como favorito nas eleições de 2026. Diante disso, Luísa, Daniel e Luiz, para vocês, como a esquerda, a extrema-direita e o governo federal terminam o ano? E quais que devem ser os principais desafios para as eleições de 2026? Bom, vou começar então e falando da extrema-direita para a esquerda. Uma coisa, o Brasil continua polarizado, né? A polarização que aconteceu na última eleição presidencial e que marcou as eleições municipais também continua muito forte. A gente sente e percebe que às vezes a gente tem a dificuldade de dialogar com quem pensa diferente. Isso é um sinal, assim. Então, para quem está nos extremos dos polos, muitas vezes eles não se importam com a realidade, assim. Eles importam somente com o que eles querem acreditar. E as redes sociais entregam isso muito bem. Agora, a extrema-direita, ela tá totalmente desarticulada, assim, né? Porque com a prisão do Bolsonaro, essa indecisão de saber quem vai ser o candidato representando esse grupo, né? Se vai ser o Tarcísio, governador de São Paulo, se vai ser o Flávio Bolsonaro, que já lançou uma pré-candidatura praticamente colocando preço nela para ele retirar essa pré-candidatura.
se vai ser a Michelle Bolsonaro, né, esposa do Bolsonaro. Enfim, parece se concentrar nesses 3 nomes assim. Agora surge uma outra chapa, né, que também é da extrema-direita, que é o governador do Paraná, Ratinho, com a possibilidade do governador Zema ser o vice dele. Então, assim, quem tem muito nome, às vezes não costuma ter nenhum, né? Porque não está acreditando que esses nomes podem ser fortes, né? Se a gente for pensar assim, em termos eleitorais, e nacionalmente, a esquerda está muito bem definida e, né, vai novamente tentar reeleger o presidente Lula. Talvez não consiga fazer a coalizão que foi feita na última eleição, né, com setores de centro e setores até de direita, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin é o maior exemplo disso, porque o centrão, né, esse centrão político assim que vai para onde que a emenda caminha, ele cresceu muito o poder dele, ele entendeu que ele tem um poder maior no país e ele quer mandar de fato, assim, né? Ele conseguiu, agora já falando do governo federal, ele dificultou muito a vida do governo federal, né? O Congresso principalmente durante esse ano, conseguiu sempre propondo medidas autoprotetivas, medidas muitas vezes contrárias aos interesses da população, né? Por isso, voltou agora no final do ano a pecha muito forte de chamar o Congresso de inimigo do povo. Então, de uma certa maneira, sim, a extrema-direita está totalmente desorganizada, tem um monte de nome e o principal líder dela está na cadeia. A candidatura da esquerda é muito certa, que é da esquerda e tentando fazer novamente essa coalizão com o centro, que é o presidente Lula. Então eu vejo que a gente termina o ano, né, e principalmente um ano que é pré-ano eleitoral, né, porque ano que vem tem as eleições para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, com a esquerda mais firme para entrar principalmente nessa disputa presidencial. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho, né, analisando assim. Mas, voltando, o país ainda é polarizado, a última eleição foi com uma diferença de votos muito pequena. Agora, o presidente Lula tem a vantagem de estar no governo, e isso, sem dúvida, é um ganho desde que foi instituída a reeleição no Brasil, né? Aquele que tem o poder, que tem os ministérios, que tem a máquina na mão, ele entra mais forte na eleição. O Bolsonaro não conseguiu ser reeleito, né? Foi o primeiro desde que a reeleição foi instituída, que não conseguiu ser reeleito. A presidenta Dilma, mesmo muito atacada, conseguiu ser reeleita, não terminou o mandato, mas Bolsonaro foi o primeiro que não foi reeleito. Agora, o cenário que eu penso é mais ou menos esse, né? Tiveram vitórias importantes do governo, principalmente no que diz respeito ao aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe 5 mil. Isso é uma marca do governo, talvez a principal marca dele até agora, mas derrotas no campo ambiental, assim, né, marco temporal, novamente, PL da devastação, que passou, o presidente vetou e agora derrubaram o veto. Então é muito difícil, né, governar, talvez as palavras do presidente, o pensamento dele que levaram ele à vitória, não conseguem se transformar em realidade muito por causa do Congresso, assim. Então eu acho assim, falando agora com os ouvintes, assim, essa eleição é fundamental que a gente pense bem, estude bem, faça um dever de casa para saber em qual parlamentar votar, porque o próximo governo, né, dependendo de quem ganhar, por exemplo, se o Lula eleito, se você for eleitor do Lula, não adianta colocar um Congresso que pensa somente nos próprios interesses, assim, porque o governo fica travado. Então eu acho que o saldo, assim, o que a gente pode tirar de pensamento para o ano que vem vamos pensar bem na hora de votar, vamos analisar bem quem que está elegendo e se ele representa uma vida melhor para a população brasileira, e não interesse de grupos econômicos poderosos, de grupos políticos e enriquecimento pessoal. Bom, eu vejo a extrema-direita mais fragilizada nesse presente momento por 2 motivos. Um é o que o Daniel já colocou, que houve uma dispersão das candidaturas ou das possíveis candidaturas das figuras políticas que representam a extrema-direita, e também houve uma certa descredibilização por conta da prisão do Bolsonaro, da tentativa de romper a tornozeleira, de fugir da prisão domiciliar e agora da sua prisão mais definitiva, né? Enfim, tá preso fora de casa. Acho que tudo isso contribuiu para o enfraquecimento da extrema-direita. Mas quando a gente olha para a direita, para o centrão, que na verdade é a direita, que tem bandeiras na prática que são bandeiras conservadoras no nosso país, eles estão fortalecidos, mas na minha visão, sem bandeiras públicas ou sem figuras públicas muito representativas ali do seu projeto. Porque boa parte das bandeiras do centrão são bandeiras que não têm eco coletivo.
Então, quando a gente fala do PL do licenciamento, né, de acabar com as legislações de licenciamento no Brasil, com todas essas bandeiras conservadoras, que as emendas parlamentares explicam muito a manutenção dessas pessoas no poder, a gente não vê ali um projeto de país. Então, é difícil que eles consigam se sustentar enquanto um campo aglutinador. Eles sempre precisam estar com outros campos, seja mais à direita, seja mais à esquerda, que é o que o presidente Lula tem tentado fazer. Então, a gente tem um centro político muito poderoso, mas que não tem capacidade de se colocar diante da população, porque suas bandeiras são muito impopulares. E, por outro lado, a gente vê um fortalecimento do campo da esquerda, um fortalecimento do campo que o presidente Lula lidera. E eu vejo algo muito positivo, que foi quando a gente recuperou a nossa bandeira nacional, a gente recuperou o direito e a legitimidade de falar em nome do Brasil, a partir das articulações internacionais que o presidente Lula liderou, mas isso veio junto com medidas muito importantes tomadas aqui dentro do Brasil. A principal delas foi a redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e a forma como a gente conseguiu colocar isso, que é uma medida que vem fortalecer e favorecer o povo brasileiro. Então, nós temos muitas realizações para serem celebradas, e ainda mais realizações no próximo ano, realizações do governo federal, do governo do presidente Lula, e é uma boa oportunidade para a gente poder capitalizá-las em torno de um projeto eleitoral para o próximo ano. Então, entendo que o cenário está mais favorável do que esteve há meses atrás, mas a gente nunca pode desconsiderar a força do Centrão de dispersar e desarticular os nossos exercícios, né, as nossas articulações, e também a comunicação, né, a forma como a extrema-direita utiliza as redes sociais, inclusive com a IA, com os vídeos falsos, né, com as fake news, é algo que talvez a gente vai vivenciar na próxima eleição de forma muito exacerbada, as mentiras na internet, né? Então, isso é um desafio para nós. Como a gente consegue não só comunicar o que a gente tem feito e articular isso em torno de um projeto político, mas também barrar, ou enfim, conseguirmos nos blindar das mentiras que vão circular pela internet. Tentando contribuir também, concordando com o que já foi colocado, mas acho que a gente tem clareza também que essa turma de oposição hoje ao governo, principalmente parte do centro e capitaneada pela extrema-direita, elas não vão abrir mão da tentativa e todo o esforço necessário para derrotar o presidente Lula em 2026. Ainda mais com esse anúncio, com toda essa retaguarda também de uma política intervencionista do governo Trump. Não podemos esquecer, né, o próprio golpe que teve participação direta dos Estados Unidos em 2016 com a retirada da Dilma, toda a orquestração da Operação Lava Jato. Então não tenhamos dúvida que em 2026 eles já estão atuando nesse sentido. Por quê? Porque a classe dominante ainda não largou o objetivo dela de seguir aquele projeto. Eles querem impedir a eleição de Lula para avançar com o seu programa neoliberal, privatizar os bancos públicos que eles não conseguiram, privatizar a Petrobras, privatizar as universidades públicas, desmantelar o SUS e transformar a saúde em uma mercadoria, precarizar ainda mais as relações de trabalho, ou seja, todo aquele programa que a gente sentiu na pele com Temer, com Bolsonaro, quer ainda seguir a galope da mesma maneira. Então, assim, a gente ficar muito atento, porque hoje, se eles ainda estão batendo cabeça, mas eles vão fechar, né, vão tentar fechar, talvez na candidatura mais forte, para conseguir garantir a derrota do presidente Lula. E todo o desenho que tem feito também com outras instituições, não só pela extrema-direita que tentou o golpe, mas com o Congresso Nacional, com parte do Supremo Tribunal Federal, na própria negociação toda da dosimetria, né? Então, como que já também há um acordo nesse sentido de um bloco muito disposto a impedir que o presidente Lula vença as eleições. E aí, acho que para nós temos esse desafio, né? Como é que nos fortalecemos dentro de um campo maior que quer fazer a defesa de um programa mais avançado, né, com o governo Lula, que ainda não conseguiu avançar em vários aspectos, como Daniel e Luísa colocaram. Temos que avançar ainda mais, e para isso é necessário então que a gente se organize, né? Cada um faça a reflexão. Onde que eu estou organizado, né, hoje? Onde que eu posso me organizar? Onde que eu consigo fazer uma atuação política concreta na minha rua, no meu bairro, na minha comunidade, para contribuir efetivamente para pressionar o governo,
para, às vezes, ajudar o governo a pressionar contra o Congresso, mas às vezes contra também o governo em determinada medida, mas que a gente avance em um programa que seja de melhor benefício ao conjunto do povo brasileiro. Muito bom, Luiz, Luísa e Daniel, é isso. A tarefa do povo brasileiro para 2026 não vai ser pequena, né? Temos aí o desafio de derrotar de novo a extrema-direita nas eleições, mas também de conseguir apresentar para a população um projeto de país que retome o debate sobre a industrialização, sobre a soberania e também um programa com medidas que resolvam de forma imediata, né, os principais problemas do povo brasileiro. E ao que tudo indica, o próximo ano também vai ser decisivo para Minas Gerais, que enfrentou quase 8 anos de gestão de Romeu Zema, do Partido Novo aqui no estado. Esses anos foram marcados, né, pelo colapso da economia, pelo avanço da privatização de empresas estratégicas, pelo desmonte de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança pública, e também pela extrema precarização das condições de vida e de trabalho. Luísa, Daniel e Luiz, mesmo diante desse contexto desastroso, o Zema conseguiu ser reeleito na última eleição de 2022 em primeiro turno. E eu queria que vocês comentassem quais são as tarefas da esquerda para que a extrema-direita não vença de novo as eleições em Minas em 2026. Eu acho que a primeira tarefa é arrumar um candidato ou um candidato competitivo. O mesmo problema que a extrema-direita tem nacionalmente hoje, a esquerda tem aqui em Minas. O governo Lula apostou no nome do Rodrigo Pacheco, né, que é um político de centro para centro-direita, numa tentativa de até reverter, né, esse domínio que o Zema teve no estado durante muito tempo, mas o Rodrigo Pacheco parece que não quer. A todo momento ele refuga e não quer ser esse candidato. Tem ótimos nomes da esquerda em Minas, nomes muito competitivos, né? E eu acho que é um papel também do PT mineiro olhar um pouco para as mulheres do quadro. A gente tem a prefeita de Juiz de Fora, Margarida, tem a prefeita de Contagem, a Marília, tem a ministra, Macaé, tem vários nomes que já têm uma experiência política muito grande, que já tiveram vários cargos e tal, e tem essa condição do partido apostar de fato, e não ficar esperando um nome que não tem, assim, tanto carisma e que nem foi tão testado nas urnas assim. Do outro lado, o governo Zema, né, já se definiu que a candidatura vai ser do vice-governador, Matheus Simões. Ele já está em pré-campanha, né? Tem que usar o termo correto, assim. Ele está em pré-campanha há muito tempo e também governando o estado de fato, né? Porque o Zema fica muito pouco na cidade administrativa. A maior parte do tempo ele está viajando pelo Brasil, participando de podcasts, fazendo meme ruim e piada sem graça na internet. Enfim, ele está tendo outras tarefas que não governar Minas, assim. Tem até dificuldade de deixar os elevadores da cidade administrativa funcionando. Mas é isso, assim, tem esse nome, tem o nome ainda do senador Cleitinho, que é um nome competitivo, é um cara que vem dessa zoeira de rede social, é um cara muito barulhento, que não é um cara muito de propor soluções, de apontar o dedo. Esse campo da direita e da extrema-direita vem com força para a eleição, para a sucessão do Zema. Eu acho que a grande tarefa, né, da esquerda é conseguir construir essa candidatura e tem que ser o quanto antes. Esse nome tem que estar na praça. Já deveria estar na praça para começar o ano, de fato, articulando politicamente, angariando apoio para ser competitivo. Ou então a gente vai ver mais uma vez o candidato do Zema e essa candidatura ganhar em primeiro turno, como aconteceu na última eleição. É isso, assim, que eu penso. Bom, quero concordar aqui com o Daniel. É muito importante a gente poder canalizar todos os nossos esforços para uma candidatura, né? E aí é importante ter candidaturas ao Senado, mas eu acho que quem dialoga mais com a população é de fato a candidatura ao governo do Estado, né? Então, a gente ter esses nomes, saber para onde a gente vai canalizar os nossos esforços, para saber para onde a gente vai bater, mas também onde a gente vai defender. Acho que é fundamental, porque nós sabemos que a gente vai precisar ampliar as nossas bancadas e eleger cada vez mais deputadas e deputados estaduais e federais. Isso é uma missão, né, do nosso campo de maneira geral. Nós temos ótimos nomes, já temos bancadas grandes, mas que podem crescer sem dúvida nenhuma com participação nas várias regiões do estado, mas a gente precisa unificar mais a nossa atuação, e isso vai ser feito assim que a gente tiver um nome, né? Assim que a gente tiver um projeto mais personificado para defender, e também vai estar articulado a nossa defesa do governo do presidente Lula, né? A nossa defesa do projeto nacional para as eleições nacionais. Então, é importante ter um palanque para o Lula
em Minas Gerais, mas que não seja só um palanque, seja um palanque que de fato represente o nosso projeto. E acho que esse é o nosso esforço agora de fazer com que o campo progressista do Estado possa se articular em torno de um nome. Quando a gente fala também de uma candidatura de esquerda, nós enfrentamos um desafio enorme, porque nós temos todo um aparelho midiático, empresarial, que batalha contra as ideias da esquerda todo santo dia. É de manhã, de tarde, de noite, noticiário dos grandes meios de comunicação atacando as ideias da esquerda como se fossem ruins, como se fossem ineficientes, né? Atacando todas as experiências de governo que nós tivemos à esquerda. E quando a gente vê na prática, os melhores resultados, indicadores sociais e econômicos que nós já tivemos são a partir de governo de esquerda, né? Um ou outro talvez não tenha sido tão bom, mas a gente vê, né, a extrema avaliação da prefeitura em Contagem, da prefeita também Margarida em Juiz de Fora, né, como o Daniel colocou, o que nós temos de experiência com governos do PT a nível federal, com a experiência de Lula, de Dilma, e o povo mineiro sabe disso, né? Tanto é que em todas as eleições, Lula, Dilma ganharam. A gente impôs derrota na campanha presidencial à extrema-direita, ao bolsonarismo. Mas, infelizmente, nós ainda não estamos conseguindo fazer isso a nível estadual. Então, acho que temos esse desafio e chamar a atenção do conjunto da população mineira. Como é que a gente faz esse debate mais aprofundado sobre o programa político para Minas Gerais? Porque o que nós temos visto é o Zema passando a boiada e agora querendo manter com o Matheus Simões, com a precarização do serviço público, enfiando goela abaixo as privatizações, tirando inclusive o direito do povo mineiro de decidir o que vai ser feito com as nossas empresas, tentando privatizar hospitais, ou seja, uma piora generalizada das nossas estradas, né? Violando inclusive o direito de ir e vir, com tamanha precarização das estradas públicas em todo o estado de Minas Gerais. A questão ambiental, como é que está a galope, né? Incêndio batendo recorde todo ano. Então é fundamental que a gente faça essa reflexão, mas principalmente como é que a gente atua de maneira mais coordenada, como já foi colocado pela Luísa e Daniel. Pois é, gente. Nesse ano a gente teve conquistas importantes, como a isenção do imposto de renda, a retomada de políticas públicas, a redução da fome, da pobreza e do desemprego. Mas e para 2026? O que vocês desejam para o povo brasileiro? O fim da escala 6x1. Eu acho que essa é a principal, tem que ser a principal foco do governo agora, usar essa pressão que começou a voltar das ruas para conseguir mostrar a importância disso para o Congresso, que é geralmente aliado ao patronato, à mídia e todo mundo que tenta desconstruir quão importante é as pessoas não terem que trabalhar 6 dias por semana, tendo apenas um dia de folga. Isso é desumano. Caso o governo consiga isso, com certeza será revertido em resultado eleitoral também, porque grande parte da população brasileira ou trabalha 6x1 ou tem em seu convívio pessoas que trabalham dessa maneira. Também que o governo avance mais na reforma agrária, que é um assunto fundamental do Brasil, e o momento, ter um governo como esse, em diálogo com os movimentos sociais, é importantíssimo. Então, avanços maiores na reforma agrária, mais coragem para enfrentar. E, bom, aí já não é para o povo mineiro nem brasileiro, mas para o povo do Cruzeiro. Eu queria um título no ano que vem. Gente, acabei de descobrir que essa é uma bancada de cruzeirenses. Mas, bom, eu desejo, além do fim da escala 6x1, desejo também que a gente avance com a pauta da tarifa zero, que aqui em Belo Horizonte ganhou muita força, a gente conseguiu fazer um diálogo muito intenso com a população, tanto é que conquistamos agora a tarifa zero, busão 0800, aos domingos e feriados aqui na nossa capital, e o governo federal, o governo do presidente Lula, já tem feito movimentações para avaliar como é possível o governo federal contribuir para a implantação da tarifa zero, garantir o nosso direito à mobilidade, o direito ao transporte coletivo de qualidade em todas as cidades do Brasil. Então, assim, a gente tem muita pauta positiva, tem muita bandeira propositiva. Desejo que a gente possa eleger o bom velhinho, que a gente possa reeleger o presidente Lula. Seria um grande presente para a população. Bom, eu vou seguir, né? Que a Libertadores seja nossa no ano que vem, né? É para a gente ver o que é que nós queremos, então vamos com um programa lá em cima. E aí acho que dentro disso, um aspecto fundamental que eu acho que nós temos que tentar fazer, não só a minha intenção, mas acho que de todos nós aqui, mas de um grande campo político, é de como é que a gente avança no debate e construção de um projeto de desenvolvimento nacional. É fundamental que a gente faça um debate, lute para um projeto de Brasil. Esse é o grande gargalo que a classe dominante sempre nos impediu de fazer isso. Como é que a gente avança dentro de um projeto? E aí dentro disso, esses diversos elementos desse programa, é isso que o Daniel coloca, uma tarefa muito concreta para o ano que vem, o fim da escala 6x1,
mas como é que a gente debate a questão do trabalho como um todo, como é que a gente debate melhorias de condição de trabalho, mais emprego com mais qualidade, não ficar nessa loucurada, por exemplo, sem nenhum direito, como os trabalhadores de aplicativo, né? Esse é um elemento que o Lula colocou com centralidade agora com o Boulos assumindo a Secretaria-Geral da Presidência, que nós temos que avançar. A questão ambiental e rural, não se pauta melhorias na questão ambiental se a gente avançar com a reforma agrária, com política que fomente e incentiva a agricultura familiar de matriz agroecológica. A questão das cidades, né? Aí entra essa necessidade concreta que já passou da hora, né, Luiz? Belo Horizonte perdeu a oportunidade incrível de ser a primeira capital com tarifa zero, mas temos que retomar isso com uma agenda concreta para 2026. A questão da saúde, ainda temos muito que avançar. Na educação, saímos com esse dado agora, pouquíssimos jovens fizeram a inscrição para o Enem. O que está acontecendo, né? Há uma falta de estímulo de ingresso ao ensino superior, coisa que em outro período você tinha um número de inscrições muito maior. Então são vários elementos, né, que são fundamentais, que estão incorporados dentro de um projeto de país. E se a gente não estimular esse debate, que vai nos dar uma base programática para que a gente consiga eleger um governo comprometido com essa base programática que possa avançar ainda mais. Então, assim, não há motivo para nós para pessimismo. Sei que no final do ano fica todo mundo um pouco cansado, mas como é que a gente aproveita esse recesso para recarregar nossas energias e chegar com tudo que 2026 há de ser do conjunto do povo brasileiro e também, né, Luiz e Daniel, dos cruzeirenses, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. É isso, gente. O nosso último Enfim Sexta do ano vai ficando por aqui. A gente se encontra de novo em 2026. Nós, do Brasil de Fato MG, desejamos ótimas festas e também um 2026 de muitas conquistas para o povo brasileiro. Queria agradecer mais uma vez, Luiz, Luísa e Daniel, a participação de vocês em mais um debate, mas também a participação ao longo de todas essas semanas de 2025. A gente espera ter vocês de volta aqui com a gente também no próximo ano, que promete ser bastante agitado, né? Valeu, gente! Valeu, Ana. Vamos que vamos! Feliz ano novo! Para o Brasil de Fato, para construir esses espaços essenciais para a gente conversar sobre política e o nosso futuro. Valeu, pessoal! Abraço para todos e feliz ano novo aí para os nossos ouvintes também que nos escutaram ao longo do ano. Valeu demais! É isso, gente. O nosso Enfim Sexta ficou por aqui, então a gente se vê na próxima sexta-feira, e na próxima sexta-feira a gente tem uma entrevista especial com um grande nome aqui do campo progressista brasileiro, João Pedro Stedley, que vai estar falando sobre as nossas expectativas para o próximo ano. Então não perca a próxima sexta-feira ao meio-dia no canal do Visões Populares aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato de Minas Gerais. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que você achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um ótimo ano novo, um abraço. E se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer escutar de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só procurar @Brasil de Fato MG nas principais plataformas. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!